Uma mecha branca contrastava com o negro profundo dos cabelos. Fomos saudados pela esposa de Daniel, uma linda moça de feições delicadas, que nos cumprimentou repetindo formalmente, em inglês: "Bem-vindos à nossa casa." Mais uma vez, Stevenson desafivelou apesar da maleta, tirou as pastas de papel manilha, procurou as fichas que usaria para dar continuidade à sua pesquisa e começou a fazer perguntas. Ele ainda tinha lembranças. "Claro", disse Daniel. "Muitas lembranças. Tudo." Contou que ainda visitava sua outra família 1 ou 2 vezes por mês. "Eu também", disse a esposa, sorrindo. "Tenho 2 sogras e 2 sogros." No mês anterior, sua mãe de outra vida tinha ido visitá-lo, levando um presente para a filha de 2 meses. Ele costumava passar algum tempo com sua outra família mesmo durante a Guerra Civil, dormindo num quarto que mantinham especialmente para ele. Um bom negócio, pensei. Através da história, em todas as sociedades, o apoio com que se pode realmente contar vem da família. Quanto mais ampliamos o conceito de família, melhor a situação em que ficamos. A principal maneira de alcançar isso sempre foi o casamento. Aparentemente, os Drusos têm uma segunda opção, que a família de um morto considere plausível a alegação de que tiveram uma outra identidade, numa vida passada. Esse fato não implica que as alegações sejam fraudulentas, mas ressalta uma importante vantagem que pode ser uma motivação para que sejam, consciente ou inconscientemente, inventadas. Por outro lado, também significa que, por todo o Líbano, famílias que tinham toda a possibilidade de verificar a precisão das afirmações feitas por uma criança e que tinham motivos para tomar todo o cuidado em aceitá-las acabaram por reconhecê-las como verdadeiras de uma forma tão irrestrita que resultou em relacionamentos que duram a vida inteira. Stevenson remexia os papéis em seu colo, enquanto aguardávamos em silêncio. Ele localizou uma página de seus arquivos do que continha antigas anotações de uma entrevista com uma pessoa que afirmara que Daniel tinha fobia a carros de corrida. Esse fato estaria ligado à morte de Razid num automóvel em alta velocidade. Em vários de seus casos, Stevenson ficara intrigado ao observar que as crianças pareciam apresentar fobias que, de alguma maneira, relacionavam-se às suas memórias de vidas passadas. Essa era a razão de seu ceticismo quanto à ideia que há por trás da regressão hipnótica a vidas passadas, a de que reviver traumas de outras vidas, através da hipnose, faria desaparecer os sintomas que o paciente apresenta em sua vida atual. Quase todas as crianças que estudei lembram-se com detalhes de traumas de vidas passadas, disse-me ele. Isso não impediu que elas apresentassem fobias. Entretanto, ao ser perguntado sobre seu medo de carros de corrida, Daniel mostrou-se surpreso. "Eu adoro corridas de Fórmula 1", explicou. Stevenson fez algumas anotações e prosseguiu. "Quem estava dirigindo o carro quando ouviu o acidente?" "Ibrahim", respondeu Daniel. Depois, fez uma pausa e pareceu sorrir como se tivesse um segredo. "Eu vi pela primeira vez há 5 anos." "Ibrahim?" "Sim. Eu estava em Kfarmata com Akimoud, um primo de Razid, para visitar pela primeira vez o túmulo de Razid. Vi Ibrahim e o reconheci. Disse para Akimoud, aquele é Ibrahim. Como você se sentiu?" "Não gosto muito dele." Stevenson explicou. Razid costumava dizer, "Se quiser morrer, entre num carro com Ibrahim." Comecei a lembrar da transcrição da entrevista com Daniel, 18 anos antes. Ele culpava Ibrahim pelo acidente, contando que estavam em alta velocidade e, ao serem repreendidos pelos passageiros de um outro carro, Ibrahim, aparentemente com raiva por ter sido censurado, tentou retornar e alcançar o outro automóvel, perdendo o controle do veículo. "Quais são as suas lembranças em relação ao acidente?" perguntei. Ele nem esperou a tradução. "Era um conversível", afirmou. "Eu dizia para Ibrahim, devagar, não corra. Então, lembro-me de estar no chão." "Você disse que visitou o túmulo de Razid. Como se sentiu?" Silêncio. Um sorriso. Pensei, a morte não é assustadora. Decidi que seria um bom momento para perguntar a respeito de algo que ele havia mencionado quando tinha 9 anos, a lembrança de ter caído de uma sacada. "Eu não estava falando de Razid, que morrera 1 ano e meio antes de Daniel", disse ele. "Era uma outra vida. Uma vida intermediária", concluiu Stevenson.
Daniel pediu licença e foi até o quarto. Voltou trazendo a fotografia de um rapaz Yazidi. Quando você olha para essa fotografia, sente que está olhando para si mesmo? Perguntei. Sinto, disse ele. Sem dúvida. Perguntei se ele era capaz de consertar carros. Respondeu rindo, nessa vida atual, não. Enquanto Mamol acelerava montanha abaixo, mergulhando nas luzes dos faróis que vinham na direção oposta, minha mente exausta continuava lutando contra as últimas palavras de Daniel. Ele não tinha habilidade para consertar carros. Se esse fosse mesmo um caso de reencarnação, havia uma pergunta: exatamente que parte do morto teria voltado? Daniel não demonstrava ter as habilidades aprendidas por Yazidi nem suas aptidões inatas. Suas truncadas memórias eram apenas fragmentos de 25 anos de uma vida. Entretanto, ele olhava para o retrato do rapaz e pensava: sou eu? Nutria um sentimento de afeição pela família de Yazidi como se fizesse parte dela. Reconhecer Ibrahim. Este era um assunto que Stevenson desconhecia. Acontecera há apenas 5 anos. E havia uma testemunha, alguém que seria possível localizar. 5. A velocidade mata. Um pedaço de papel ficara guardado nos arquivos Stevenson em Charlottesville durante vários anos. Nele, uma lista do que ainda precisava ser feito no caso de Daniel. Um dos itens: verificar notícias publicadas em jornais sobre a morte de Yazidi. É óbvio que um relato desinteressado da época do acidente confirmando as lembranças alegadas por Daniel, acrescentaria uma veracidade que ultrapassaria muito os limites dos emocionados testemunhos prestados por membros das duas famílias envolvidas. Mas não seria fácil encontrar tais notícias. A maioria dos jornais que existiam em 1968 não sobreviveram às décadas de guerras, e os arquivos dos restantes talvez tivessem sido destruídos. Mas chegou ao hotel na manhã de terça-feira trazendo o endereço do mais importante dos sobreviventes, um matutino chamado Lijor. Um elevador pequeno e mal cuidado levou-nos até o quarto andar de um prédio sem qualquer identificação. Mas explicou o que estávamos procurando: o relato de um acidente de automóvel envolvendo Yazidi Khadege, no dia 10 de julho de 1968, perto da Military Branch, em Beirute. Demonstrando má vontade, um homem dirigiu-se até os arquivos e, após alguns minutos de procura, tirou de lá um cartucho de microfilme, colocando num antiquado visor. Rapidamente, as páginas, em árabe, da publicação do dia 11 de julho foram passando diante de seus olhos. Depressa demais, pensei. Dirigindo-se a Mage, ele disse algo que não precisou ser traduzido: não havia nada sobre o acidente descrito. Continuou a pesquisa, agora ainda mais rápida, pelos dias subsequentes. Finalmente virou-se e balançou a cabeça, confirmando nada ter encontrado. Não acho que ele olhou de verdade, disse Mage, aborrecida, quando voltamos para a rua. Você notou a rapidez com que ele rodou aquele filme? Ela pegou o telefone celular e fez uma série de chamadas. Eu me movi impacientemente, pensando na importância daquele documento, na pequena possibilidade que tínhamos de localizá-lo e no tempo que perderíamos para fazê-lo. Ainda que os arquivos tivessem sobrevivido, numa cidade grande e caótica como Beirute, acidentes fatais acontecem todos os dias e não era possível garantir que todos fossem noticiados. De pé, ao meu lado, ligeiramente encurvado, impassível, Stevenson não demonstrava preocupação, como se para ele o tempo não importasse. Boas notícias, disse Mage, colocando o telefone de volta na bolsa. A Universidade Americana de Beirute possui um microfilme de todos os jornais mais importantes publicados em 1968. Stevenson decidiu ficar no hotel relendo algumas de suas anotações. Enquanto isso, Mamol levou-nos, Mage e eu, até a Universidade Americana, um delicioso oásis de jardins floridos, num terreno aplainado em meio às montanhas que se espelhavam em direção ao mar. Sob a sombra das árvores, um caminho rodeava os edifícios, equipados com os mais modernos computadores e sem nenhum sinal de destruição, onde pessoas elegantemente vestidas circulavam. Fomos levados ao departamento de microfilmes, que parecia estar localizado num planeta diferente do prédio do Lijor. A sala era ampla, incrivelmente limpa, com arquivos bem etiquetados e modernos visores. Um homem com os mudos,
aparência e o sotaque de Antonio Pickens em Vestígios do Dia nos mostrou 6 jornais que estavam em atividade em 1968 e nos deixou pesquisá-los. Fui rodando o filme enquanto lia as notícias. As páginas iam correndo, os dias dançando pela tela numa procissão estonteante. Nada. Mais um. Nada. Girei o filme mais uma vez, desanimado. Era inútil. Então, Maggie gritou. Achei. Parei de rodar. Ali estava ela, uma pequena fotografia no pé da página, policiais ao redor de um Fiat destruído, com o teto arrancado. Maggie traduziu, acidente de automóvel em Corniche Almenara. O artigo começava dizendo que um acidente de automóvel aconteceu ontem em Manara Corniche, causando a morte de um dos passageiros. Dizia que Ibrahim estava dirigindo o Fiat, tendo ao seu lado Razirain Khadege, o proprietário do carro. Ibrahim tentou, em alta velocidade, alcançar um outro veículo, resultando em múltiplas capotagens e na morte instantânea de Razid Khadege. Não esperava tal impacto. Ali, na tela, no interior obscuro de um jornal publicado 18 meses antes do nascimento de Daniel Gerdi, 3 anos antes de ele afirmar que havia morrido num acidente de automóvel, estava um relato de uma fatalidade rotineira que correspondia quase exatamente à história contada pela criança, militar IBH, alta velocidade, Ibrahim dirigindo um Fiat, Razid jogado para fora do veículo. Ele havia contado tudo aquilo. E estava escrito, tentou, em alta velocidade, alcançar um outro veículo. Maggie, é exatamente o que Daniel disse. Maggie olhou para a tela com mais atenção. Não, espere, disse ela. Cometi um erro. Estava traduzindo rápido demais. Ele não menciona outro veículo. Ele diz tentando, em alta velocidade, alcançar uma curva, e não um outro veículo. Quem sabe eles simplesmente não mencionam outro veículo ou nem sabiam de sua existência, respondi. Isso não quer dizer que ele não estivesse lá. Mas existem algumas contradições com o depoimento de Daniel. Ele disse que era um conversível. A fotografia não está muito clara, mas esse carro, definitivamente, tem um teto. Parece quase arrancado, mas está lá. E o artigo diz que o carro era de Razid. Daniel disse que era de Ibrahim. O jornal deve ter se enganado, falou Maggie. A família de Razid nos falou que ele jamais teve um automóvel. Imprimimos uma cópia da notícia e voltamos para o hotel. Já era quase meio-dia quando chegamos, uma manhã inteira dedicada a verificar um único item de uma lista que fazia parte de entre milhares de arquivos, contendo dezenas de milhares de itens ainda pendentes. Levaríamos a vida inteira para cumprir todos eles. Stevenson não tinha todo esse tempo. Ele olhou para o artigo impresso, sorriu e ouviu a tradução de Maggie sem fazer comentários. Gosto de ter o maior número possível de documentos, disse Stevenson, enquanto guardava o artigo em sua abarrotada pasta. Até mesmo os melhores casos costumam apresentar lacunas. Dizendo isso, saiu do hotel e dirigiu-se imediatamente para o carro. Tínhamos um encontro com a família Khadege na casa de Muntah, a mãe de Razid, que morava no centro de Beirute. O filho de Muna, sobrinho de Razid, um dos meninos que tínhamos visto no nosso primeiro dia em Kfarmata, nos convidou a entrar numa sala de paredes azuis, manchadas, cobertas de marcas de pregos. No meio da sala, uma mesa de centro, e sobre ela, a fotografia do casamento de Daniel Gerdi, o filho que eles acreditavam ter perdido e recuperado através da reencarnação. Muna nos recebeu como se fôssemos velhos amigos. Sentado numa cadeira à nossa frente, estava um rapaz magro, bonito, um pouco calvo, vestindo calças jeans e camisa pretas. Fiquei feliz ao saber quem ele era, Ahmad, o primo de Razid, a testemunha do momento em que Daniel, espontaneamente, reconhecera Ibrahim. Senti que ele estava ansioso para conversar conosco, mas foi Muna quem começou a falar. Maggie traduziu. Antes da morte de Razid, Muntah estava tricotando um suéter para ele. Um dia, depois que começaram a visitar Daniel, um menino lhe perguntou. Você terminou de fazer o meu suéter? Muntah procurou o trabalho inacabado onde o havia guardado anos atrás, após a morte de Razid. Desmanchou a parte já feita e usou lã para tricotar uma peça menor, que ofereceu a Daniel. Quando ela acabava de contar a história, a porta de um dos quartos se abriu de repente.
Emoldurada pelo retângulo vazio estava uma mulher já velha, observando-nos através da fenda de um chale de cabeça que descia até as sobrancelhas e subia até o nariz, deixando à mostra apenas uma pequena parte de seu rosto miúdo e enrugado. Muna pegou pelo cotovelo e ajudou a sentar. E prosseguiu: minha irmã, minha mãe e eu estávamos aqui, nesta casa, quando uma vizinha veio nos contar que Razi tinha sofrido um acidente. Minha mãe perguntou: ele morreu? A mulher disse que não sabia. Corremos para o hospital, mas ele já estava morto. Uma das afirmações de Daniel sobre Razid era de que ele tinha batido a cabeça quando foi jogado para fora do automóvel. Os médicos lhe disseram onde ele foi ferido. Indagou Stevenson. Não, respondeu Muna. Ele já estava morto. Nós não perguntamos. Mas vimos o corpo. Tinha uma atadura na cabeça. Alguns anos mais tarde, um conhecido contou para a família que Razid havia renascido na casa do Gerdi, em Beirute. Isso foi em 1972. Muna, Najla e uma amiga foram conhecer o menino. Daniel não me reconheceu, provavelmente porque eu havia mudado muito. Depois da morte de Razid, passei a cobrir a cabeça e usar vestidos compridos, disse Muna. Mas ele viu Najla e chamou-a pelo nome. Os Gerdias estavam esperando? Indaguei. Não, chegamos de repente, sem avisar. Não conhecíamos a família. Daniel ficou muito contente quando nos viu. Ele disse à mãe: traga bananas para Najla e faça café, porque minha família está aqui. Ficamos abismadas. Razid gostava tanto de bananas que minha mãe e Najla pararam de comê-las depois de sua morte, pois faziam com que se lembrassem de sua tristeza. Ahmad, que estivera calado até o momento, pigarreou e começou a falar sobre o encontro entre Daniel e Ibrahim, que diferia um pouco do que o primeiro havia nos contado. Segundo Daniel, ele tinha visto Ibrahim quando se encaminhava para o túmulo de Razid. Ahmad afirmou que Daniel pedira para ser levado até a casa de Ibrahim. Estávamos caminhando numa rua a poucos quarteirões da casa quando vi Ibrahim trabalhando num automóvel. Eu não disse nada, porque queria testar Daniel. Mas ele foi logo dizendo: aquele é Ibrahim. Ahmad continuou a testá-lo, afirmando que ele estava enganado, que aquele não era Ibrahim, mas Daniel insistia em dizer que era. Ibrahim levou-os até sua casa, sem saber que era aquele rapaz. Eu não os apresentei. Então, Daniel perguntou a Ibrahim: alguma coisa aconteceu com você em 1968? Ibrahim respondeu: não me lembro. Mas depois disse: sim, eu me lembro. Tive um acidente e meu primo morreu. E Daniel falou: eu sou o seu primo. Ibrahim chorou, atordoado durante 15 minutos. Ele já ouvira falar de Daniel, mas nunca o tinha visto. Ibrahim fugiu depois do acidente. A polícia nunca investigou, disse Muna, o rosto amargo, esfregando as mãos como se quisesse livrar-se de algo que a incomodava. Durante muito tempo, continuou Muna, Muntar não falou mais com Ibrahim. Ele sempre lhe dizia: dirija devagar, Razid é meu único filho. Eles só recomeçaram a se ver durante a guerra, quando as duas famílias fugiram de Beirute e foram para as montanhas. Perguntei a ela sobre o item do artigo do jornal que contradizia as memórias de Daniel. O dono do automóvel era Razid. O carro era de Ibrahim, disse ela. Razid não possuía nenhum automóvel. Já na rua, fiamos sob uma marquise, tentando nos proteger da chuva forte que começara a cair. Muna me contou algo muito interessante quando estávamos saindo, comentou Maj. Disse que Razid ficara noivo 5 dias antes do acidente. Muito estranho, pensei. Daniel parece ter nascido com outras memórias da vida de Razid e, aparentemente, nunca havia mencionado o fato de estar noivo. Mais uma vez refleti sobre a natureza fragmentária das memórias de vidas passadas. Eram como uma cópia de carbono mal feita. Aqui e ali identificava-se uma palavra, até mesmo uma frase, mas era impossível ter uma ideia do documento inteiro. Lembrei-me das palavras de Stevenson, quando lhe perguntei por que mesmo entre os drusos, onde tais casos eram relativamente comuns, ainda era rara a ocorrência de memórias de vidas passadas. Talvez porque lembrar seja uma falha, disse ele. Talvez devamos esquecer, mas algumas vezes acontece uma disfunção nos nossos sistemas e não esquecemos completamente. Na manhã seguinte, voltamos à Lei, para visitar Latifeh,
A mãe de Daniel, que não estava presente em nossa última entrevista. Stevenson queria rever alguns dos pontos iniciais daquele caso, o que Daniel dissera quando criança e como ele se encontrara pela primeira vez com a família Kadege. No apartamento de Daniel, depois de trocarmos gentilezas, Stevenson, desdobrando um mapa da cidade, pediu a Latifeh que apontasse sua casa em Beirute, o lugar onde Muna e Najla foram encontrar Daniel pela primeira vez. Ela indicou um ponto a menos de 2 quilômetros da casa da família Kadege, um caminho que poderia ser feito facilmente a pé. Depois da visita das duas irmãs de Yazid, Latifeh levou Daniel para visitar a mãe do rapaz. Da primeira vez que fomos lá, não conhecíamos bem a vizinhança, disse Latifeh. Estacionamos na rua principal e Daniel nos conduziu pelo resto do caminho. Não pediram orientação a Muna e Najla porque pensaram que a casa de Kfar Mata era a única que a família possuía. Segundo Latifeh, eles só souberam da existência da casa dos Kadege em Beirute através de parentes da família, que, por coincidência, eram seus vizinhos em Alei. Olhei para Stevenson e imaginei se ele estaria pensando o mesmo que eu. Uma das características mais convincentes dos seus melhores casos era a ausência de qualquer contato entre as famílias envolvidas, antes que as memórias da criança começassem a se manifestar. Se as famílias jamais tivessem se encontrado e se não houvesse amigos em comum, era impossível a criança ter obtido informações a respeito de sua personalidade anterior. Até o momento, a história de Daniel parecia se enquadrar nessa categoria. Mas, agora, essa prerrogativa estava comprometida. Havia um elo potencialmente entre os Gerdi e os Kadege. A mãe de Daniel percebeu nossa ansiedade quanto a uma possível contaminação das afirmações feitas pelo filho e tentou nos tranquilizar. A vizinha era amiga de sua mãe, mas nunca havia sequer estado em sua casa. Eles alugaram um apartamento perto de minha mãe, em Alei. Mas tenho certeza de que Daniel nunca os encontrou antes de começar a falar sobre sua vida anterior, porque, nessa época, estávamos em Beirute. Daniel alguma vez visitou a avó em Alei quando criança? Perguntei. Sim, mas eu estava sempre por perto e ele jamais viu esses vizinhos. Ainda que fosse verdade, pensei, qualquer ligação maculava a história. Pelo menos, levava a admitir a possibilidade de contaminação. Não era difícil imaginar como poderia ocorrer. Imaginemos que os membros da família Kadege, em algum momento, tenham contado para a avó de Daniel a triste história de seus primos em Kfar Mata que perderam o filho num trágico acidente de automóvel, pouco antes de seu neto nascer. Então, suponhamos que, ainda pequeno, Daniel fosse visitar sua avó em Alei e começasse a fingir, como faz toda criança, que estava dirigindo um carro. Talvez a avó lhe tivesse dito que esperava que ele, quando crescesse, fosse um motorista cuidadoso, pois não queria perder seu amado neto da mesma forma que os primos dos vizinhos haviam perdido seu filho, num acidente em que um carro em alta velocidade perdera o controle em Military Beach. Ela poderia facilmente ter se esquecido do que tinha dito ao neto. Mas, de alguma maneira, Daniel pode ter se lembrado. Eu não acreditava que esse tipo de contaminação tão retorcida fosse provável, mas era possível. Não seria de se esperar que uma criança de 2 anos ouvisse uma história e lembrasse dela com tantos detalhes, como fez Daniel, o nome do motorista, o fato de o carro ter perdido o controle, de Yazid ter sido jogado para fora, do acidente ter acontecido perto da água, da mãe de Yazid estar tricotando um suéter para ele. Além disso, nenhuma história contada pela avó explicaria os reconhecimentos feitos por Daniel o caminho para a casa dos Kadege, a irmã de Yazid, Ibrahim, e outros. Latifeh contou ainda que, aos 2 anos, Daniel falou quero ir para casa. Alguns meses depois, ele disse, essa não é a minha casa. Você não é minha mãe. Eu não tenho pai. Meu pai morreu. E ele se recusava a chamar Zuf de pai, prosseguiu. Chamava-o pelo nome e dizia, meu pai se chama Naim. O que ele disse sobre o acidente? Perguntei. Disse que estava em casa comendo lobia, um prato feito com vagens, e que Ibrahim chegou e o levou para o mar. Disse que Ibrahim estava correndo. Ele pediu que fosse mais devagar, mas o primo ignorou seus apelos, até que perdeu o controle do automóvel. Ele disse, fui jogado para fora do carro e caí de cabeça. Depois da batida,
contou que ouviu as pessoas falando sobre a remoção dos feridos. Quando se aproximaram, ele as ouviu dizer: "Deixe esse aí, está morto." Latifeh contou também que, quando Daniel ficou mais velho, depois de já ter se encontrado com a família de Yazid, um primo deste foi visitar a vizinha de sua avó. Seu nome era Jihad e ele e Yazid costumavam caçar juntos. Daniel nunca o vira. Um dia, durante uma de suas visitas, Jihad e mais algumas pessoas colocaram-se à janela do terceiro andar, esperando que Daniel saísse para brincar. Assim que o viram, alguém o chamou. Daniel olhou para cima e disse: "Jihad, você está aí? Você ainda tem a sua espingarda de caça?" Eu estava bem ao lado de Daniel, acrescentou Latifeh. Ninguém nos disse o que eles iam fazer. No jardim de infância, Daniel disse para a professora que seu nome era Yazid Khadege. Latifeh nos contou que, quando foi contatada pela escola, inventou uma desculpa qualquer para não ser obrigada a explicar que Daniel dizia lembrar-se de uma outra vida. Aparentemente, mesmo no Líbano há uma certa relutância em enveredar por esses caminhos. Tentei imaginar como seria ter um filho que me rejeitasse. Não sei como me sentiria se um de meus filhos, com toda a calma e convicção, me dissesse: "Você não é meu pai." Latifeh prosseguiu e mais traduziu: "Quando ele dizia essas coisas, eu falava para ele: sou sua mãe, e ele respondia: minha mãe é sheika, mulher religiosa que cobre o rosto e a cabeça. Eu não usava o mandel, mas minha mãe, sim, e Daniel sempre gostou dela por causa disso." Aos 3 anos, ele apontou para a avó e disse: "Minha mãe é igual a ela." Eu sabia que ele estava se referindo a uma vida passada. Já tinha ouvido falar de outras crianças que diziam ter tido outras vidas e então, para mim, não era assim tão estranho. A senhora sabia que, de acordo com a mãe de Yazid, Daniel, ainda bem pequeno, perguntou-lhe a respeito de um suéter que ela estava tricotando para o filho quando ele morreu, e que ela o desmanchou e, com a mesma lã, fez um suéter para Daniel. Latifeh riu. Guardei aquele suéter por muitos anos. Mas, durante a guerra, quando fomos obrigados a sair de Beirute, deixamos tudo para trás. Quando voltamos, não havia mais nada. Nada. Ela ainda nos disse que visitava os Khadege com frequência. Gosto deles. Sinto-me aliviada em saber quem era o meu filho e quem era a sua família, pelo bem de Daniel. Naquela noite, Maj ofereceu um jantar em sua casa em homenagem a Stevenson. A lista de convidados para o jantar incluía antigos diplomatas, embaixadores e delegados das Nações Unidas, assim como ministros e professores da UAB. Eu procurei conversar com aqueles que foram convidados por causa de seu interesse no trabalho de Stevenson. Dentre eles estava Elie Caron, um psiquiatra cristão que manifestou com veemência sua opinião de que as pesquisas de Stevenson no Líbano não recebiam apoio suficiente. Os convidados participavam da mesma discussão. Perguntaram a Elie por que, sendo cristão, ele se interessava pelos casos drusos. A humanidade pode estar perdendo uma valiosa oportunidade de encontrar as provas da reencarnação, explicou. Os drusos estão se ocidentalizando com muita rapidez, assimilando costumes. Há tempo de sobra para se provar que a reencarnação é um mito, mas o tempo para se provar sua veracidade pode estar terminando. Se a reencarnação é um fato, a humanidade precisa saber. Um outro cristão, um ecologista chamado Ricardo Abre, pareceu expressar a opinião da maioria. Eu adoraria acreditar na reencarnação, disse ele. Mas ela desafia a lógica. Se existem tantos casos entre os drusos, por que nunca ouvi falar de pelo menos um caso entre os cristãos? Mais tarde, durante o jantar, perguntei a Stevenson a que ele atribuiu aparente desequilíbrio na distribuição dos casos. Talvez sejamos capazes de, através de nossas crenças, determinar nosso destino, disse ele. Se você acredita que vai voltar, mas somente como um membro de sua própria crença religiosa, é isso que vai acontecer. Se você acredita que simplesmente morre e tudo acabou, não volta mais. Ele bebeu um pouco do vinho e disse, mais para si mesmo do que para mim. Todos querem um caso em Iowa. Muito bem, eu vou lhes dar um caso em Iowa. Pode não ser tão persuasivo quanto os libaneses, mas existe. Após o jantar, vi Ricardo na varanda e fui ao seu encontro.
Estava pensando a respeito do que você disse sobre relativa falta de casos entre os cristãos. A questão é a seguinte: se você acredita que o poder da crença de uma cultura é forte o suficiente para criar esse delírio coletivo em que crianças se lembram de dados específicos da vida de mortos que desconheciam, não é preciso admitir que isso também funcione de maneira inversa. Que a crença cultural possa reprimir memórias verdadeiras de vidas passadas de tal maneira que elas só apareçam esporadicamente de maneira fragmentada. Ricardo rejeitou a ideia. A reencarnação simplesmente não faz sentido. Quando participei da Conferência da População Mundial, no Cairo, perguntei a um druso: se todos nós somos reencarnações de outras vidas, como você explica o aumento populacional? Sabe o que ele me respondeu? Não existe aumento populacional. O número de pessoas sempre foi o mesmo. Ricardo riu com vontade. Como se pode negar a explosão populacional? Foi nesse momento que eu disse: chega. 6. O amor das suas vidas. No dia seguinte, fomos mais uma vez até a área ao sul de Beirute. Diante de nós, a perspectiva de mais de uma hora de tortuosas estradas em meio às montanhas. Enquanto Mamol desafiava os caminhões que se aproximavam, perguntei a Maja a respeito do vocabulário árabe relacionado à reencarnação. Pensei ter identificado uma palavra que sempre aparecia em suas traduções: takamous. Literalmente, significa trocando sua camisa, ela explicou. Os drusos acreditam que o corpo é apenas uma roupagem para a alma e que, quando você reencarna, é como se mudasse de roupa. Takamous significa reencarnação em geral, mas, quando você se refere a uma pessoa que foi reencarnada, deve usar uma palavra diferente. Natik para um menino, Natak para uma menina. A tradução é: aquele ou aquela que fala sobre a geração anterior. Levei algum tempo para me dar conta da importância dessas palavras. Em inglês, o conceito de reencarnação, almas retornando à carne, é de certa forma abstrato. Aquele se referia a pessoas que se lembravam de uma vida anterior e afirmavam ter vivido no passado. Não num passado indefinível, mas na geração anterior. Bastante diferente da ideia ocidental de regressão hipnótica em que pessoas se lembram de ter vivido em Waterloo ou na antiga Babilônia. O próprio Brian Weiss afirmou ter visto a si mesmo como um sacerdote da Babilônia, no topo da torre de um templo. Dessa forma é difícil ou impossível obter-se qualquer comprovação. Esse é o ponto mais extraordinário em relação aos casos do Líbano: todos são passíveis de verificação. Pode-se comparar as memórias às informações dos parentes e do amigo morto. Apesar de parecer comum que, por várias gerações, as crianças tenham se lembrado de vidas passadas, para muitos libaneses a ideia ainda é novidade. Um artigo de julho de 1977 de uma publicação semanal de Beirute, em língua inglesa, chamada Monday Morning, me deu uma ideia da visão que a sociedade secular mais ampla tem desses casos. O título era A Reencarnação de Anna Mansour e, abaixo dele, estava o seguinte resumo: Suzy Gunning, 5 anos, afirma ser a mãe de 3 filhos adultos, e estes estão convencidos de que ela realmente o é. Uma visão íntima do mais estranho relacionamento familiar no Líbano de hoje. Embora não haja pontos de exclamações, eles estão presentes em todo o texto. A história discorre sobre o tema com o mesmo nível de assombro que seria de se esperar num jornal norte-americano. Suzanne Gunning tem 5 anos. Ela insiste em afirmar que não é Suzanne Gunning. Ela diz aos pais que se chama Anna Mansour, que morreu após uma cirurgia nos Estados Unidos e que quer seu marido e filhos de volta. As famílias Gunning e Mansour nunca tinham ouvido falar uma da outra. Entretanto, Suzanne, Anna, procurou seus filhos e entrou em contato com eles. Agora, os filhos, todos adultos, estão convencidos de que sua mãe é uma menina de 5 anos que mora em Shaifat, uma área ao sul de Beirute. Stevenson estava trabalhando no Líbano há 12 meses quando o artigo sobre Suzanne Gunning foi publicado. Como está sempre atento às notícias locais, viu o artigo e visitou Suzanne em março de 1978, 8 meses após a publicação. Isso foi há 20 anos. Hoje, a menina é uma mulher de 25 anos. Acho que Suzanne foi a pessoa que se lembra do maior número de nomes, disse Stevenson, ao me entregar uma pasta onde, num papel amarelado pelo tempo, li o seguinte:
Anand Mansoor nasceu nas montanhas Chouf, nos anos 30. Com apenas 16 anos, casou-se com Farokh Mansoor, um parente distante. Um ano mais tarde nasceu sua primeira filha, Leila, seguida, 2 anos depois, por outra menina, Galareh. Nessa época, Anand foi diagnosticada com um problema cardíaco e aconselhada a não engravidar outra vez. Mas, em 1962, ela teve um menino. Em 1963, seu irmão, Nabi, que se tornara uma pessoa importante no Líbano, morreu num acidente aéreo. O acidente e a morte de Nabi foram muito comentados por toda a comunidade drusa. Pouco tempo depois, a saúde de Anand começou a se deteriorar. Quando foi entrevistado, há 20 anos, Farokh disse a Stevenson que, 2 anos antes de morrer, Anand conversou sobre a própria morte. Ela disse que iria reencarnar e que teria muitas coisas para contar sobre sua vida anterior, falou Stevenson. Quando tinha 36 anos, Anand foi a Richmond, na Virgínia, para se submeter a uma cirurgia cardíaca de grande risco. Leila tinha a intenção de ficar com a mãe, mas havia perdido o passaporte e não viajou. Anand tentou falar com a filha pelo telefone antes da operação, mas não conseguiu. No dia seguinte, ela morreu. Seu corpo foi mandado de volta para Beirute. 10 dias após a morte de Anand, nasceu Suzanne Gunning. Sua mãe, Munira Gunning, contou a Stevenson, pouco antes do nascimento da filha: sonhei que ia ter uma menina. Encontrei uma mulher que abracei e beijei. Ela disse: eu vou vir para você. Devia ter uns 40 anos. Mais tarde, quando me mostraram o retrato de Anand, achei que se parecia com a mulher do meu sonho. Stevenson releu as anotações. Temo que haja uma falha técnica aqui, disse ele, após algum tempo. Geralmente, pergunto se ela comentou o sonho com alguém para que me seja possível confirmar, mas, nesse caso, não perguntei. Os pais de Suzanne contaram que ela falou suas primeiras palavras aos 16 meses. A menina tirou o telefone do gancho e disse: alô, Leila. Quando, mais tarde, eles ouviram que Anand tentara se comunicar com a filha antes de morrer, ligaram os fatos. Mas, na época, não faziam ideia de quem seria a pessoa com quem ela estava falando. Quando ficou mais velha, a menina disse que Leila era uma de suas filhas e que ela não era Suzanne, mas Anand. Quando lhe perguntaram a Anand de quê, ela respondeu: minha cabeça ainda é pequena. Esperem até que ela cresça e talvez eu lhes diga. E, segundo seus pais, disse mesmo. Aos 2 anos ela já tinha citado o nome de seus outros filhos, de seu marido, Farokh, e de seus pais e irmãos, ao todo, 13 pessoas. Ela falava coisas como: minha casa é maior e mais bonita do que essa. Algumas vezes ela dizia para o pai: eu te amo. Você é bom para mim, como meu pai, Alim, costumava ser. É por isso que eu aceito você. Alim era o nome do pai de Anand. Como no caso Girdi, um amigo que tinha conhecidos na cidade onde a família Mansour morava acabou descobrindo que os fatos ligados à história contada por Suzanne correspondiam à vida de Anand. Os Mansour ouviram falar da menina de Shaifat e resolveram visitá-la. Suzanne tinha 5 anos quando Stevenson a encontrou. Mesmo depois de tudo que presenciara em suas pesquisas com crianças, ele achou que a ligação da menina às suas memórias de outra vida era excepcional. A história acabou criando problemas. Suzanne ligava para Farokh, o marido de Anand, 3 vezes por dia. Quando ia visitá-lo, sentava em seu colo e descansava a cabeça em seu peito. Ele se casara de novo, com uma amiga de Anand, mas estava tão preocupado com a reação de Suzanne que ele escondeu o fato. Entretanto, a menina acabou descobrindo e cobrou dele: mas você me disse que nunca mais amaria outra pessoa. Farokh não se lembrava de ter dito tal coisa a Anand. O máximo que admitiu foi: bem, pode ser que eu tenha dito algo parecido. Chegamos à casa da família Gunning no final da tarde. Munira e Cheyenne, os pais de Suzanne, nos receberam e nos conduziram até uma sala estreita, onde fomos saudados, num inglês perfeito, por Hassan, o irmão mais velho de Suzanne. Alguns minutos mais tarde a moça apareceu. O artigo do Monday Morning dizia que a família da criança havia uma tristeza profunda em Suzy e sentia pena dela. No final do artigo, o autor relatava que ao sair, olhei para trás e vi a menina que me observava pela janela.
Seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas. Agora, em pessoa, os olhos castanhos de Suzanne eram seu traço mais marcante e pareciam mesmo tristes. Vestida com calças jeans e um suéter azul, ela ficaria perfeita em qualquer um dos grupos de alunos da faculdade de Miami, onde dei algumas aulas. Seu rosto era redondo, sua pele parecia alabastro e sua expressão um tanto fechada. Ela nos olhou diretamente nos olhos, mas como se estivesse bem distante. Disse-nos que completara 2 anos de faculdade em Beirute e que agora estava ensinando inglês a crianças de 6ª e 7ª séries, embora não falasse tão bem quanto o irmão. Stevenson começou a entrevista da maneira usual, perguntando se ela ainda tinha lembranças de sua vida anterior. Suzanne hesitou, pareceu não entender bem a pergunta. Porém, antes que mais pudesse traduzir, Hassan interrompeu, em inglês. Ela não admite isso para nós. Talvez admita para vocês. Suzanne lançou-lhe um olhar incompreensível. Mas Hassan continuou a conversar conosco, parecendo querer explicar. Um rapaz que dizia ser a reencarnação do irmão de Anna quis se encontrar com Suzanne. Ela se recusou porque não queria remexer naquelas emoções. Mais tarde, quando o rapaz morreu, ela ficou muito abalada. Suzanne levantou-se muito abruptamente e saiu da sala, como se tivesse lembrado de algo que precisasse fazer com urgência. Levei alguns instantes para perceber que ela estava chorando. Hassan prosseguiu, sem demonstrar surpresa pelo comportamento da irmã. Suzanne é muito sensível em relação a esse assunto. Houve um caso no qual ela atuou como mediadora entre 2 famílias, a anterior, que queria ver a criança reencarnada, e a atual, que não queria permitir o encontro. Ela conseguiu convencê-los a deixar a criança conhecer a primeira família. Ficamos ali, constrangidos, até que Suzanne voltou, ainda com lágrimas nos olhos. Stevenson perguntou se ela gostaria de fazer uma pausa. Não, disse ela. Estou bem. Ele perguntou novamente se ela ainda tinha lembranças. Não me recordo de fatos, mas os sentimentos continuam dentro de mim. Quando foi a última vez que você viu Farouk? Há 4 anos. Ele veio até aqui. Stevenson dirigiu-se aos pais da moça. Quantos anos Suzanne tinha quando parou de telefonar para Farouk todos os dias? Eles sorriram. Não parei, disse Suzanne. Ainda telefono para ele. Com que frequência? Sempre que tenho vontade. Talvez mais de uma vez por semana. Um sorriso irônico se abriu em seu rosto. Ele tem medo da nova mulher? Agora ele estava falando em árabe. Mai traduziu a resposta. O que Suzanne sentia em relação a Nadir, a nova mulher. Ela deu uma risada curta e amarga e respondeu em inglês. Nada. Você a perdoou por ter se casado com Farouk? Perdoei, respondeu com um meio sorriso. Perguntei à mãe de Suzanne, e Mai traduziu, como ela se sentira quando a filha começou a falar sobre uma vida passada, afirmando que pertencia a outra família. Não me preocupei, respondeu Muna. Isso é muito comum. Mas quando Suzanne estava chorando, sofrendo, pegando no telefone e chamando repetidamente pela filha, Leila, sofri com a dor da minha menina. Alguns minutos mais tarde, Stevenson fez a Suzanne a pergunta com que sempre fechava as entrevistas. É bom lembrar-se de vidas passadas. Depois de tudo que ouvi, fiquei surpreso quando a moça aprumou o corpo, olhou diretamente nos olhos e disse, quase com raiva, é bom, sim. Minha família anterior está contente em saber que ainda estou por aqui e eu me sinto aliviada por ter visto de novo meus familiares do passado. Perguntei a Munira e Cheyenne que eles se lembravam do comportamento de Suzanne, quando criança, que estivesse relacionado às memórias de sua outra vida. Cheyenne disse que quando a filha era pequena, sabia recitar a oração usada no funeral de Nabi. Quando ela começava a falar de sua vida passada eu ligava um gravador. Tínhamos uma fita em que ela recitava a oração. Nós a demos para a mãe de Anna, mas ela morreu e ninguém sabe onde a fita foi parar. Aos 3 ou 4 anos, Hassan acrescentou, ela deu para minha mãe uma receita de namora, uma sobremesa típica libanesa, um dos pratos favoritos de Anna. E antes de aprender a ler e escrever, ela rabiscou um número de telefone. Tentamos chamá-lo, mas não funcionou. Mais tarde, quando fomos à casa de Anna, descobrimos que o número estava certo, exceto pelos 2 últimos dígitos, que estavam invertidos.
É muito engraçado. Quando Helene, a irmã de Anna, vem aqui, fala com Suzane exatamente como se falasse com Anna. Ela diz coisas como: estive falando com Mira, aquela menina que estudou conosco no primeiro grau. De acordo com o artigo do Monday Morning, no início a família Mansour ficara cética em relação à história de Suzane. Eram importantes e ricos e temiam que os Ghanem pudessem estar atrás de algum dinheiro. Mas a menina logo os convenceu quando, entre outras coisas, identificou fotografias num álbum de família. Ela as examinou diante do repórter, que descreveu a cena. Suzy identificou todos os parentes e disse seus nomes com precisão. Este é meu irmão Hercule, meu irmão Jason, meu irmão Platô, minha mãe. E essa sou eu? Acho que estou usando meu vestido preto aqui. Estou reconhecendo o feitio. Olhe como eu estava magra. Interrompeu-se e a lembrança da dor era visível em seus olhos. Eu estava muito doente. Mas o argumento decisivo, de acordo com o artigo, foi quando Suzane virou-se para Galarei e perguntou. O seu tio Hercule lhe deu as suas joias. Ele deu para Leila as joias dela? Somente a família sabia que Anna entregara as suas joias para o irmão, na Virgínia, pedindo que ele as dividisse entre as duas filhas. De acordo com as anotações de Stevenson, Farol e Galarei haviam confirmado que Suzane mencionara o desejo de repartir as joias. Ele também confirmou a história com aqueles que estavam ao lado de Anna quando ela fez tal pedido. O que eu poderia deduzir de tudo aquilo? O encontro com a família Ghanem me dava a forte impressão de que não se tratava de uma fraude. A emoção era verdadeira demais. A sinceridade da família era visível. Mas, e o auto-engano? Seria possível que Nabi Mansour fosse tão famoso a ponto de, 9 anos depois de sua morte, uma criança fantasiar ter sido sua irmã? Ou fazer com que os pais da menina interpretassem algumas observações fortuitas como prova da relação de sua filha com a família de um herói morto e as moldassem para que correspondessem a fatos, nomes e relacionamentos que viera a conhecer sobre a família de Nabi? Mais uma vez, entretanto, como no caso de Daniel e dos Khadege, nem essas inverossímeis possibilidades explicariam tudo o que Suzane fora capaz de dizer. Não pude deixar de pensar que poderia haver uma explicação normal, apesar de remota, para o conhecimento demonstrado por Suzane. Os Ghanem tinham uma crença tão arraigada na reencarnação que, inconscientemente, manipularam as afirmações da filha. E os Mansour desejavam tão desesperadamente acreditar que Anna havia retornado que acabaram sendo coniventes, elaborando ainda mais, colocando novas afirmações na boca de Suzane, através de um eficiente processo de sugestão. Stevenson havia dito que não entrara em contato com os Mansour nessa viagem, embora os tivesse entrevistado antes. Não sabia se eles concordariam em nos encontrar. Mas eu desejava intensamente estar com eles. Durante pelo menos meia hora Suzane permaneceu em silêncio, enquanto a família continuava falando. Então, de repente, sem que ninguém lhe perguntasse, Suzane contou algo que, segundo ela, jamais havia revelado a ninguém. Ela tinha conversado com o rapaz que afirmara ser o irmão de Anna. Mais do que isso, ela sentira uma profunda ligação com ele. A família ouviu com surpresa. Eu estava na vila quando um homem se aproximou de mim, ela começou. Ele me reconheceu, mas não como Suzane. Ele me reconheceu como Anna. Disse que era Nabi renascido. Tinha mais lembranças do que eu. Sua família havia reprimido suas memórias e, talvez por isso, elas ficaram mais frescas em sua mente. Ele me abraçou e me beijou. Eu chorei. Ao voltar para o hotel, refleti sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre minha reação a eles. Havia uma certeza em minha mente: aquelas pessoas não tinham o propósito de nos enganar. Era difícil imaginar o que alguém lucraria em promover o próprio caso, sobretudo entre os drusos libaneses, onde os casos eram comuns. O relacionamento com a família anterior não trouxera qualquer benefício material, e muitas vezes os benefícios emocionais pareciam estar acompanhados por um número equivalente de complicações. Mas por que eu estava especulando tanto? Porque me recusava a aceitar a explicação mais óbvia, a de que os casos eram verdadeiros. Naturalmente, fazia parte do meu trabalho ser o mais cético possível em relação ao que estava vendo e ouvindo.
As maiores objeções às evidências apresentadas por Stevenson concentravam-se na ideia de que aspectos aparentemente paranormais dos casos poderiam ser explicados através de alguma combinação entre fraude, auto-engano e satisfação inconsciente de um desejo. Mas isso não era tudo. Havia certamente a minha resistência à ideia da reencarnação, uma resistência mais emocional do que lógica e racional, manifestada nas perguntas: se existe uma alma, por que ninguém consegue detectá-la? Como ela se move de um corpo para outro? Ela penetra no corpo no momento da concepção, no nascimento. Por que somente um número reduzido de pessoas consegue se lembrar de vidas passadas? Por que essas memórias são tão fragmentadas? Se as almas são recicladas, como se explica a explosão populacional? Evolução? Não acreditava que nenhuma dessas questões lógicas pudesse destruir sólidas evidências de memórias genuínas de vidas passadas. Meu problema era intuitivo. No mais fundo de mim mesmo, não conseguia sentir um único sinal, por menor que fosse, de uma vida anterior. E meu mais profundo aprendizado em relação à morte das pessoas que amei é a seguinte: elas desapareceram. A força de sua ausência é palpável e assustadora. Mais de 10 anos depois da morte de meu pai, eu ainda costumava pegar o telefone e começar a discar os seus números, para, então, me dar conta de uma certeza inelutável: não havia ninguém para quem ligar. Ele não estava lá. E não estava em nenhum outro lugar. Se a reencarnação é um fato, por que ela não tocou a minha vida? Por que eu não podia pelo menos sentir no meu íntimo a sua possibilidade? Acompanhei Stevenson à palestra que ele ia proferir na universidade. Eu havia visto o anúncio da palestra, um impresso desconexo de uma página, e por isso surpreendi-me com o público que nos aguardava. Quando chegamos, 15 minutos antes do horário marcado para começar, encontramos o amplo salão de conferências completamente lotado. Stevenson apresentou-se com inteligência, dignidade, discrição e delicadeza. Explicou a origem de seu interesse pelas memórias infantis de vidas passadas e descreveu o âmbito de sua pesquisa, resumindo alguns dos traços em comum e as diferenças entre os casos encontrados por todo o mundo, da Índia e do Sudeste Asiático à América do Sul, Europa e América do Norte, incluindo uma variedade de povos tribais no Canadá. Quando lhe faziam perguntas, ele refletia antes de responder. Um homem gritou do fundo da sala: alguma vez foi feita alguma tentativa científica para detectar diferenças num corpo, antes e depois da morte, que pudessem ser atribuídas à passagem da alma? No início deste século fizeram alguns experimentos, mas nada foi detectado, disse Stevenson. Deitaram um moribundo numa cama cuidadosamente colocada de forma a ficar em perfeito equilíbrio. A ideia era que, se a cama se desequilibrasse no momento da morte, estaria provado que a alma tem um peso possível de ser detectado. Mas o homem morreu e a cama permaneceu em equilíbrio. Não é inconcebível pensar que, no futuro, em algum momento, possamos detectar cientificamente o que chamaríamos de alma. Mas ela seria constituída de algo além do nosso atual entendimento do universo físico. Um outro homem levantou-se e disse: Dr. Stevenson, o senhor poderia nos dizer qual é a sua mensagem? Stevenson começou a descrever a forma como coletava informações, conduzia entrevistas e correlacionava os dados obtidos. Quando terminou, o homem explicou: eu disse mensagem e não método. Houve algumas risadas, mas Stevenson permaneceu calmo e respondeu de uma maneira que me deixou intrigado e, provavelmente, não foi capaz de satisfazer a quem perguntou. Disse que gostaria que mais médicos prestassem atenção no seu trabalho, pois a reencarnação poderia trazer luz ao estudo de muitas fobias, marcas e defeitos de nascença para os quais não existe explicação médica. Parecia uma expectativa excessivamente modesta, como se importasse provar a reencarnação para saber, por exemplo, a causa da mancha na testa de Mikhail Gorbachev. Por outro lado, percebi que Stevenson devia enfrentar isso todos os dias, pessoas que preferiam um profeta a um cientista. Lembrei-me de que, em seu ensaio autobiográfico, ele havia dito: minhas crenças não devem influenciar quem quer que seja. Cada um deve examinar as evidências e julgar por si mesmo. Após a última pergunta, Stevenson foi rodeado por um grupo de pessoas ansiosas. Uma mulher aproximou-se e chamou-me pelo nome com um sotaque encantador.
Levei alguns segundos para identificar quem era, Suzane. Senti-me alegre ao vê-la, como se fosse uma velha amiga. Ela trazia uma fotografia ampliada do artigo a respeito de seu caso, publicado no Monday Morning. Imaginei que você gostaria de ter uma cópia, disse ela. Folheei as páginas. Na primeira, a fotografia de uma menina de cabelos anelados, Suzane, tendo ao seu lado uma mulher bonita e sorridente. A semelhança entre as duas era visível. Poderia facilmente ser a mãe de Suzane. Era Galaré Mansour. Existe alguma coisa errada no artigo? Perguntei. Existe, sim, respondeu. O nome do meu marido está errado. Estava se referindo ao marido de Ana Mansour, Farouk, a quem o artigo chamara de Faed. Suzane parecia muito emocionada com a palestra de Stevenson. Foi maravilhosa, não acha? Disse ela. Seus olhos, geralmente sombrios, brilhavam. Talvez ela se sentisse menos sozinha ao ouvir Stevenson falar da existência de centenas de crianças por todo o mundo que também haviam crescido sentindo-se estranhamente deslocadas. Ou talvez ela estivesse em busca de ratificação. Você faria a gentileza de posar para uma foto comigo e o Dr. Stevenson? Perguntou timidamente, enquanto tirava uma máquina fotográfica da bolsa. Hassan, seu irmão, tirou uma foto com a câmera dela e outra com a minha. No retrato, Suzane está no meio, exposta e vulnerável, seus olhos negros e carregados de mistério. 6 meses mais tarde, no escritório de Stevenson em Charlottesville, ao folhear o grosso arquivo de Suzane, deparei-me com uma foto do casamento de Ana Mansour, quando ela era apenas alguns anos mais jovem do que Suzane é hoje. Ali estavam eles, os mesmos olhos, o mesmo ar grave e misterioso. Quando saímos do auditório, um homem jovem se aproximou, entregou seu cartão a Stevenson e disse: Precisamos conversar. Estou trabalhando em alguns casos muito intrigantes. Ele explicou que estava associado ao departamento de psicologia da universidade e que queria relatar um caso bastante incomum de reencarnação. Uma mulher que tivera uma experiência de proximidade com a morte, depois de quase morrer e conseguir voltar, declarou que se lembrava de sentir-se abandonar o corpo e renascer no quarto de uma casa que reconheceu pertencer a uma determinada família. Mas, imediatamente, sentiu-se puxada de volta para o próprio corpo. Quando acordou, contou a todos sua experiência. Mais tarde, descobriram que, enquanto ela passava por aquele problema, na casa da família que ela havia reconhecido em sua visão, uma criança havia morrido ao nascer. Stevenson não demonstrou grande interesse. Sabia melhor do que qualquer um que as histórias ouvidas em segunda mão, na maioria, não conseguiam se sustentar. Você tem os nomes e os números de telefone dos sujeitos envolvidos? Perguntou ele. O homem deu um passo para trás. Eu lhes telefono, disse ele. Enquanto tomávamos um uísque antes do jantar, perguntei, acha que aquele homem vai ligar? Ele parecia um tanto possessivo em relação ao caso, disse Stevenson tranquilamente. Eu mesmo tenho alguns casos que chamo de quase morte, quase vida. Um deles era bastante parecido com o que ele descreveu. Havia uma mulher inconsciente que, segundo os médicos, estava próxima da morte. Quando voltou a si, ela disse que tinha se visto diante de uma mulher que acabara de dar à luz e contou que se sentiu compelida a empurrar-se para dentro do corpo do recém-nascido. Mas, quando ia fazê-lo, pensou no amor que sentia por sua família e afastou-se. Interessante, comentei, que em ambos os casos elas tenham dito que iriam entrar na hora do nascimento e não da concepção. Não é mesmo? Disse ele, sorrindo. Tenho pensado numa coisa, eu prossegui. Quando as pessoas afirmam que, no passado, foram uma outra pessoa, mesmo que a reconheçam, acho que elas também poderiam concluir que sintonizaram mentalmente uma outra vida. Seria um caso mais de percepção extrasensorial do que de vidas passadas. Stevenson pensou um instante. Não é só a memória que está envolvida, respondeu. Quando as pessoas ainda são crianças, elas dizem, eu tenho uma esposa, ou eu sou médico, ou eu tenho 3 búfalos e uma vaca. Elas são a personalidade anterior e resistem à imposição de uma nova identidade. Daniel disse a Latife, você não é minha mãe. Minha mãe é uma sheikha. Tive um caso na Tailândia de um homem que, quando criança, recordava-se de ter vivido a vida do irmão de sua mãe. Ele afirmava que,
Quando estava deitado de costas no berço, sentia que era um homem adulto e tinha todas as memórias de sua vida passada. Mas, com frequência, algum adulto intrometido virava-o de bruços e, então, ele se tornava apenas um bebê indefeso em seu berço. Como uma tartaruga, ele lutava para conseguir virar o corpo para outro lado. Entretanto, disse eu, de um modo geral, se a reencarnação é a explicação para esse